Então, a aula de hoje de pesquisa operacional é sobre modelagem de problemas de programação linear, né, com a abordagem do Lego mais simplex. Então, nosso sumário vai ser esse daqui, né? Eu falarei sobre o problema de programação linear, depois eu apresentarei o exemplo didático do Lego mais simplex, né? Comentarei aí sobre solução gráfica, solução simplex, solução Excel e dualidade. E no final da aula falarei ali da nossa avaliação corrente 01. Então, o que é PPL, né? O que é PPL é o acrônimo de Problemas de Programação Linear, que é o objetivo da disciplina, essa primeira de pesquisa operacional. Então, a programação linear é uma técnica matemática usada para encontrar o melhor resultado possível, como o maior lucro ou o menor custo, em uma situação onde você tem recursos limitados. Esses são chamados problemas de otimização. Então, os três pilares da PL. Para resolver um problema de programação linear, você precisa definir três coisas. O objetivo, ou seja, o que você quer alcançar, ganhar o máximo dinheiro possível vendendo bolos, vendendo cadeiras, vendendo navios, vendendo peças A, B e C, né? As variáveis, o que você pode controlar, quantos bolos de chocolate, quantos de baunilha, quantas cadeiras, quantas mesas, quantas lanchas, quantos barcos, quantas barcaças, quantos automóveis, quantos picapes e quantos caminhões. E as restrições? O que te impede de fazer infinitos bolos? E aí são, né, justamente, né, o que você tem disponível para fazer as coisas. E por que é linear? O nome vem do fato de que as relações são proporcionais em linha reta. Por exemplo, se você usa 2 ovos, 2 bolos usarão 4 ovos, né? E assim por diante, tá? Então, existe uma proporcionalidade. Então, não há curvas ou salto imprevisíveis na conta. Bem, aí as características né, dos problemas de programação linear, né, que são as formalizações dele. Como eu já falei, proporcionalidade, existe a característica da não negatividade, ou seja, não tem como produzir algo, né, negativo. Aditividade, o custo total é a soma das parcelas associadas a cada atividade. Separabilidade, pode se identificar de forma separada o custo específico de cada atividade. Então, se está produzindo lá cadeiras e mesas, a gente tem como separar o custo de cada uma. Continuidade, as variáveis são contínuas ou fazem parte do conjunto dos números reais. O caso específico é o problema de programação inteira que será visto no final. Certeza, os parâmetros, variáveis e restrições em função objetivos são conhecidos e determinados. E são problemas de escolhas finitas. O número de escolhas na decisão é finito, tá? Então, a modelagem PPL em 3 passos, né? Eu vou resumir aqui, né? Primeiro passo, determinar as variáveis de decisão. Aquilo que define o que será produzido, o que se decide. Segundo passo, definir a função objetivo, que precisamos otimizar, né? Pode ser ou maximizar ou minimizar, né? Ou seja, para que se decide, tá? Maximizar lucro, minimizar custos, geralmente. E estabelecer as restrições,
que a solução deve satisfazer. Com que recurso se decide? Então, aqui, estabelecer os recursos que estão disponíveis, que fica no lado direito da equação, também chamado de right hand side, ou RHS. Equacionar as atividades com as variáveis de decisão e outras relacionadas com recurso, que fica no lado esquerdo da equação, left hand side, também denominamos de matriz de produção. Checar a relação de igualdade ou desigualdade entre as atividades e os recursos. Checar se as unidades, né, do LHS e RHS são compatíveis. Então, se está produzindo aqui quilos de coisa, ali tem que estar quilos, né? Então, isso é muito importante também, né, no processo de modelagem. Então, a forma canônica, como modelamos, como apresentamos os problemas de programação linear, é esse. E ele reproduz ali os passos. As variáveis, né, x1, x2, x3, né, vamos denominar dessa forma. Aí, a função objetivo, maximizar z igual a 1, x1, a2, x2, a3, x3. Aqui é os níveis de atividades. E depois, sujeito a um conjunto de restrições, em que nós teremos, né, cada uma das restrições associado, né, a algum vetor aqui de produção. E todo esse conjunto aqui dos vetores de produção é a matriz de produção. E também partimos, né, da condição de não negatividade, é que todas as nossas variáveis são não negativas. Então, vou pegar aqui o exemplo didático do Lego mais Simplex. Tá? Tá aqui. Você é fornecedor de cadeiras e mesas que utilizam recursos de peça pequena e grande de componentes pré-fabricados, representado por Legos. Então, tem aqui o brick pequeno e o brick grande. Tá? Tá aqui, como é que... Vamos começar aqui, definir a especificação do produto. Cada cadeira utiliza, né, estamos vendo aqui, uma peça grande e duas peças pequenas. E cada mesa, duas peças grandes e duas peças pequenas. Nós temos ali no nosso almoxarifado 6 peças grandes e 8 peças pequenas. E ali uma pesquisa, né, estabelecemos, né, para encontrar, né, que cada cadeira vendida, né, a 10 pilas ou unidades monetárias e a mesa 16 pilas unidade monetária. Vamos considerar aqui como se fosse, né, o retorno, né, de cada uma desses produtos aqui. Tá? Então, eu estou produzindo essas duas coisas, tá? Eles estão utilizando isso e eu tenho disponível isso. E aí, né, nós iremos justamente utilizar o passo 1, 2, 3 para modelar o nosso problema do Lego mais Simplex. Aí eu chamei, ó, x1 é a quantidade de cadeiras que será atribuída à variável x1. A quantidade de mesas será atribuída à variável x2. Aí qual a meta? Estamos aqui, ó. A cadeira rende 10 e a mesa 16 pilas. Então, a nossa função objetiva é maximizar 10x1 mais 16x2. E as restrições? Nós temos aqui, ó, 2x1, né, porque o que acontece? Né? A cadeira utiliza duas peças pequenas e a mesa
né? Não, a cadeira utiliza duas peças pequenas e a mesa duas peças pequenas. E a gente tem um total de 8 peças pequenas. A cadeira usa somente uma peça pequena e a mesa usa duas peças grandes. E eu tenho no total 6 peças grandes. Então, olhando aqui no sentido, né, horizontal, a gente temos aqui, né, a estrutura do material, né, a estrutura de produção da cadeira e nesse lado aqui do X2 a estrutura de produção do quê? Da mesa, tá? Uma forma de conferir se está certo, né? Vamos lá. Então, o modelo na forma canônica é essa, tá? Temos aqui justamente, como eu disse, as cadeiras, temos aqui a mesa, este lado aqui é chamado de LHS, aí nós temos aqui o quê? Uma matriz, né? 2, 2, 1, 2. Matriz de produção. E temos o RHS, que é o lado direito da equação, onde serão apresentadas né, as restrições. Como é que soluciona? Bom, né, a solução intuitiva que nós tentamos, né, geralmente os alunos produzir o que fornece mais lucro e aproveitar o máximo do material disponível, não é? Então você pode, de certa forma, estabelecer um algoritmo aqui, né, uma forma, né, de, né, buscar, entendeu? A solução ótima. A solução ótima é aquela no máximo que é o maior valor e na minimização que é o menor valor. A solução gráfica, que é um exemplo, né, somente válido quando nosso problema tem duas variáveis, mas é importante para a gente discutir alguns conceitos, né, de programação linear. A solução pelo algoritmo simplex, será utilizada ferramentas para solução para se realizar análises. Então, eu estou aqui colocando que nós não iremos solucionar o problema simplex que é solucionado pelo um algoritmo manualmente, tá bom? E a solução do Excel, que será amplamente utilizada no componente curricular, onde né, iremos analisar aqui diversos problemas, né? Iremos modelar e solucionar pelo Excel. Então, a solução gráfica, né, no nosso problema lá, está aqui, né? No caso aqui, né, temos X a quantidade de cadeira e Y a de mesas. Então, colocamos aqui, né, a primeira inequação, que diz respeito às peças pequenas, e a segunda inequação, que diz respeito às peças grandes. Então, no caso do Desmos, ele vai, né, apresentar duas cores distintas, e aqui foi marcado, né, nesse vermelho mais escuro aqui, e através do polígono formado por 00, 03, 22, 40, um polígono que diz respeito ao espaço de soluções viáveis. As soluções do nosso problema vai estar aqui, dentro desse polígono. E mais particularmente, né, no perímetro dele, nos limites dele. Então, ou ele pode estar num vértice, num desses 3 vértices aqui, ou então, né, em alguns casos especiais que a gente vai ver, numa das arestas. Tá? Então, vamos ver lá como é que soluciona. Aí vamos botar aqui justamente a função objetivo com o controle deslizante, e aí nós vamos variando, né? A primeira solução encontrada aqui, 0 e 3, deu valor 48, e a gente está vendo aqui que tem
nosso espaço de soluções viáveis, né? Nós temos que fazer, né? Caminhar com a nossa função objetivo, né? Para um ponto mais distante da origem, né? Porque à medida que a gente vai afastando ela, maior será o valor. Então, por enquanto aqui, o nosso valor é 48. Se afastarmos e encontrarmos aqui esse ponto, que é o ponto 2 e 2, encontramos a solução ótima. Evidente que daqui para diante não é mais uma solução ótima, porque, né, ela não está, não faz parte mais, né, do nosso espaço de soluções viáveis. Bom, a solução simplex, né, nós iremos utilizar o Zwig-Media, que está aqui embaixo. Então, está aqui, né, nós escrevemos o problema, né, transcrevemos nosso problema para cá, utilizando, né, essa forma aqui, né, maximize, essa função maximize, e o subject to, tem que estar na mesma linha, tá? Podemos colocar aqui para mostrar os tabulos e as soluções intermediárias, e podemos, né, colocar aqui uma solução decimal, mas muitas vezes a gente pedir aqui uma solução fracionária, tá certo? Então, aqui, como eu falei, né, a forma canônica vai depois ser passada para a forma padrão. O que é a forma padrão? A forma padrão ele vai transformar todas as inequações. O que são inequações? São aquelas representações, né, como essa daqui, que tem um sinal de menor ou igual, ou de maior ou igual, ou de menor ou de maior. Então, nesse caso, nós, né, colocamos aqui uma variável chamada variável de folga e transformamos aqui a nossa inequação em uma equação. O mesmo a gente faz aqui, né, para esse vetor aqui, né, das peças grandes. E, né, transformamos aqui a nossa função maximizar nesta equação aqui, ó, z menos 10x1, né, passamos tudo para lá e igualamos a zero. Dessa forma, né, então, o que é o algoritmo simplex, né? Escolhe-se a variável que entra e esta é a que mais contribui para a maximização. Escolhe-se a variável que sai e esta deve ser compreendida intuitivamente como? Bom, imagine que cada recurso disponível, né, os RHS, é como um estoque de peças de Lego. Cada variável consome uma quantidade específica desse estoque com os coeficientes de restrições. A pergunta é, quanto tempo o meu estoque dura, dado que comecei a produzir uma unidade adicional dessa nova variável que entrou na base? A ideia central é evitar que um recurso acabe primeiro. Por isso, escolhemos a variável que força o estoque mais baixo a se esgotar primeiro. Então, a que entra é bem intuitivo, né? Aquela que dá mais lucro. E a que sai, tá certo, tá certo, essa explicação aqui, né? Então, quando uma variável entra na base, ela começa a consumir recursos. Para decidir qual variável deve sair, né, dividimos, né, o recurso disponível pelo consumo de cada variável, tá? Indicando aí o ritmo de esgotamento, tá? Então, a escolha do menor valor, o menor valor indica que o recurso que será esgotado primeiro, ou seja, a variável correspondente deve sair da base para liberar espaço para a nova variável, tá? Então, né, também podemos, né, ter aqui uma abordagem baseada na dualidade, que é um conteúdo que iremos ver, né, lá no final dessa parte né, que diz respeito aqui à programação linear. Podemos explorar os conceitos de valores sombreados
ou shadow prices, ou preços sombras, ou preços marginais dos recursos, conectando o algoritmo simplex ao problema dual. Então, a relação com a dualidade. No problema dual, o valor sombra reflete quanto o valor da solução ótima melhoraria se tivéssemos mais um recurso, um RHS. Né? Quando escolhemos a variável que sai da base, estamos identificando o recurso mais crítico, aquele que limita a produção e, portanto, tem o maior impacto no valor da produção. Vamos simplificar. Aquilo que entra, né? A gente vai escolher aquilo que entra na base, né? E eu vou depois sinalizar direitinho quando resolvermos aqui o problema simplex, né? É aquilo que dá mais lucro. E aquilo, né, que sai, né, é justamente esse recurso mais crítico que limita a produção. Tá? Então, pense no recurso como investimentos que geram retorno. Tá? Então, ao introduzir uma nova variável na base, você precisa realocar recursos para produzir essa nova variável. O recurso que gera o menor retorno relativo, ou está mais próximo de esgotar, é o que deve ser removido, ou sair da base. Então, vamos pegar aqui o caso prático, né? Temos aqui, né? Aqui o nosso problema que já está modelado, tá? E tá ali, avaliar, né? Escolher a variável que entra na base. Tá simples, né? Seria aqui o 16, né? Esse seria o que dá mais recurso. E aí a gente veria os custos relativos, né? Para os BRICS grandes, né? Então, seria 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. E esse, na realidade, estaria referente aqui, né, à coluna, né, à coluna das mesas. Então, aqui, né, escolho o menor custo, né, que é 3. Então, a segunda restrição, né, está sendo usado menos eficientemente e deve ser substituída. Para visualizar isso, você pode transformar o problema em uma história de trade-off econômico, né? Recursos limitados igual orçamento, né? Então, escolha da variável que sai. Qual investimento está menos eficiente e precisamos ser descontinuado para dar lugar ao novo. Tá? Vamos lá. Então, no caso ali do Lego mais Simplex, né, e utilizando o Zwig-Media, eu, né, coloquei ali as variáveis e dei a solução, que está aqui. Perfeito? Então, esse aqui é o tablô inicial. Tablô 1 é justamente a passagem, né, da forma canônica para a forma padrão. A gente nota aqui que tem já mais duas variáveis. Aí a gente vê, poxa, mas que coisa, nós temos, né, 4 variáveis e 2 equações. Como é que a gente resolve esse problema? Justamente através né, dessa escolha judiciosa de o que entra na base e o que sai da base. Então, aqui, ó, sintetizando, o que é base? Base, né, são aquelas variáveis que são diferentes de zero. O que é fora da base? São as variáveis que no resultado final são igual a zero. Então, no nosso primeiro problema, né, nós temos aqui as variáveis S1 é igual a 8, S2 igual a 6. Então, elas fazem parte da base. E nós estamos admitindo, né, que x1 e x2 estão fora da base e não está sendo produzido nada. Aí, na primeira iteração, né, ele fez o quê, né?
Ele escolheu alguma coisa aqui. Ele escolheu menos 16, escolheu aqui algo que se chama elemento pivô, e através de operação de pivoteamento, ele passou para esse tablô. Muito bem. Então, no segundo tablô, a gente verifica-se que tem esse menos 2 aqui, que significa que temos condições de melhorar. Então, esse x1 ele vai entrar na base, certo? E o que vai sair da base? Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, né, x1, né, se a gente for pegar aqui, né, 2 dividido por 1 dá 2. 3 dividido por 1,5 dá 6. Então, nesse caso aqui, né, o elemento que sai da base é o S1. E primeiro, o que entra na base é o x1 e o que sai da base é o S1. Então, você bota o x1 aqui, né, faz mais uma iteração, né, e né, nessa terceira iteração nós iremos chegar aqui, tá certo, à solução ótima. Os detalhes, né, do problema simplex, nós veremos quando eu abordar isso numa aula somente para isso, tá, pessoal? Então, a gente tem, eu estou aqui, de certa forma, fazendo uma síntese de tudo, de todas as soluções possíveis, né? E de toda a abordagem, né? De como solucionar um problema de programação linear. Tá? Então tá aqui, né? Eu só estou agora destrinchando o que aconteceu ali, ó. Justamente, ó. Vou pegar o maior valor, maior margem, que entra na base, coluna pivô. Aí depois eu vou, certo? Então aqui nós temos a coluna pivô e vou pegar cada um aqui, ó. Pegar 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, nesse caso aqui, nós teremos aqui o elemento pivô que é 2. Tá? Muito bem. E aí nós iremos, né, através, né, de operação de pivoteamento. O que é operação de pivoteamento? Tá? É operações de linha e colunas de tal forma que você mantém a linha, né, essa linha pivô, e zera toda a coluna, né, sobre a qual está o pivô. Então, o pivoteamento é zerar a coluna do pivô por operações. Aqui, de certa forma, tem uma formulação, né, que fica mais fácil de fazer esse trabalho. Então, a iteração número 1, né, vamos lá. A iteração número, né, aí deu a solução da iteração, né, a gente for levar em sequência, nós teremos, né, aquelas operações de pivoteamento, teremos essa solução. Bom, a solução do Excel é feita com a planilha, né, e utilizando a ferramenta chamada Solver, né, que deve ter instalado aí nos programas de vocês. Como vocês não têm o Excel, né, você vai ter o equivalente do Solver, né, na planilha, né, do LibreOffice, tá? Aqui, o que eu coloco e a gente vai adotar esse padrão, tá? Primeiro, aqui, né, chamamos as nossas variáveis, x1 e x2, os parâmetros, e aqui nós deixamos em amarelo as células das variáveis. A gente pode depois né, denominar essas duas células de variáveis. E aqui a função objetivo.
Então, o que vai ser a solução, a função objetivo? Vai ser somar produto dos parâmetros pelas variáveis. Perfeito? A matriz de produção vamos colocar em azulzinho, do jeito que está no problema. Aí nós iremos colocar umas células em laranja aqui para computar os valores aqui, certo? Que estão aqui, né? E os valores aqui que seriam, né, as informações do RHS, que são as restrições. Perfeito? Muito bem. Então está aqui, né, como eu disse, nós no solver colocamos o valor aqui, o valor de maximizar. Aqui é somar produto. Aqui também é somar produto do azul com o amarelo, né? Tá aqui. Aqui nas células aqui vão as variáveis. E no espaço de restrição do solver, de um lado tem as células laranjas, de outro as células vermelhas, sendo que é interessante que seja marcado aqui os sinais de desigualdade. Aí a gente clica aqui em resolver e ele vai apresentar a solução. Aqui também, né, a gente vai depois, futuramente, pedir a solução aqui, né, os relatórios de respostas, de sensibilidade e de limites, como análise de sensibilidade do nosso problema. Tá? Então tá aí a solução Excel. E falando de análise de sensibilidade, tá? Ela é uma técnica, né, que a gente vai tentar, né, responder algumas questões. Por exemplo, qual o preço sombra das peças pequenas e grandes? Ou seja, o benefício marginal desse recurso escasso. Ou quanto incrementaria na função objetivo se uma ou mais unidades de peças fosse adicionado? Ou seja, quanto é que você pagaria, né, para aquela peça para botar no seu almoxarifado? Este é né, o entendimento, né? Tem, muitas vezes, alguns problemas que vai estar sobrando recursos. Aí não vale a pena pagar nada, né? Porque o preço sombra dele vai ser zero, né? Mas no caso, né, dos recursos ter um valor, né, ele representa, né, o preço sombra, que é o valor que se permite pagar para, né, melhorar ali a nossa função objetivo. Então ali, ó, desmanchando uma cadeira e construindo uma mesa, a gente entendemos ali durante o nosso processo de interação que aumentou-se de 6 e o valor a ser pago por uma peça grande extra é 6. A outra forma, né, é justamente utilizar a modelagem da dualidade, que é, se nós temos um problema dual, problema primal, que é de maximização, nós temos um problema primal de minimização. E ele é muito simples de ser escrito. Então aqui, ó, né, o primal, a função objetivo do primal vai estar aqui, ó, né? A gente vai pegar a função objetivo do primal e colocar ele como restrição. E as restrições do primal vão se tornar, né, parâmetros da nossa função objetivo do dual. A nossa matriz tecnológica basta simplesmente, né, transpô-la, fazer um movimento de transposição dela. E onde existe sinal de menor ou igual, nós passamos para maior ou igual. Então, solucionando, né, esse problema aqui, inclusive lá no Zwig Media,
vai dar essa resposta, 52, y igual a 2, y2 igual a 6. Interessante que nesse caso aqui, a solução do primal é igual à solução do dual. Então, pagaríamos aqui mais 2 para comprar uma peça pequena, um brick pequeno, e 6 pila para comprar uma peça de brick grande. Então é isso, né? Todo PPL se constitui de um modelo que comunica algo a ser alcançado com recursos limitados. Então é sempre interessante identificar as variáveis de decisão, estabelecer as restrições. Algoritmo simplex é algo simples, gente. Vamos lá. É percorrer o polígono, espaço de soluções viáveis, e o algoritmo ele vai sempre fazer isso. Entrar o que mais contribui e sai o que menos diminui, né? E a dualidade, né, ele vai analisar o problema, né? Por isso que é dualidade, né? Se o problema primal é de lucro, de aumentar o lucro, maximizar o lucro, o problema dual é de minimizar custo. Então, é o mesmo problema, visto, né, em perspectivas diferentes, tá? E a análise de sensibilidade é aquilo, o que ocorreria se houvesse algumas mudanças, né? Aumento de recursos, mudanças de preços e assim sucessivamente. Algum exercício para casa. Como fornecedor em uma agência, os ganhos obtidos pela venda de cadeira e mesa são essas. Mudei um pouco aqui os valores. Apresente o maior lucro que se pode obter e quais seriam os preços que se pagariam por cada peça. Né? A mesa aumentou de preço, a cadeira também aumentou de preço. Tá? Simplicidade do simplex, uma ferramenta importante para análise, né? Conhecimento é ação. Tá? Muito bem, aqui tem alguns recursos que utilizando aqui justamente, né, Lego, né, ou jogos, né, que são bastante interessantes. Tá? A bibliografia utilizada. E agora, como eu falei, vamos falar um pouco da avaliação. Tá? Então, tem a avaliação corrente 1. Leiam o que está escrito. Tá? O que é? Você é o diretor de operação de um conglomerado industrial que fabrica automóveis, aeronaves, embarcação, incorporadora, né, eletrodoméstico. Escolha uma delas. E 3 produtos para fabricar que são pré-montados usando Legos com brick pequeno, médio e grande. O que eu quero aqui é que vocês usem a criatividade. Imagine lá, eu vou fabricar o produto A, ele vai ter uma certa quantidade de brick pequeno ou médio, ou brick, a composição que vocês quiserem. Eu vou produzir um produto B, que é médio, e um produto G, que é grande. Né? Vocês vão ter que estabelecer preços de vendas, vão ter que estabelecer também um tamanho lá ótimo, né, de quantidade de peças dos seus almoxarifados, e nós iremos depois, né, resolver utilizar esse problema, né, durante as outras avaliações. É por isso que eu digo, não existe assim o problema matemático. O que existe é um problema de, né, criatividade, de entendimento, né, do conteúdo e de aplicação, né, dos conceitos. Bom, então tá aqui, ó. Eu deixei ali um documento, né, já pré-pronto, em que vocês irão
simplesmente aqui, ó, né, escolher a indústria, escolher 3 produtos, estabelecer os lucros, estabelecer as composições, os recursos e, né, e preencher o documento e submeter em PDF. Mas aqui está até umas cores bem interessantes aqui, né? Estaleiro, aí maximizar eu botei em verde para corresponder à função objetivo, certo? Aqui nos amarelinhos, né, são as variáveis. Os parâmetros das variáveis estão em cinza. No almoxarifado, nós temos aqui justamente a quantidade de peças, ó. Brick pequeno, brick médio, brick grande, tá? As restrições. E as composições, né? Aí temos aqui, ó, um brick pequeno, brick médio, um brick grande, a lancha, no meu caso aqui didático, né? Um brick pequeno e 2 médio do barco e da barcaça, tá? Então aqui, né, se a gente tem como a lancha consome recursos, como o barco consome recursos, como barcaça consome recursos. E aqui, como o recurso 1 é consumido por lancha, por barco e por barcaça, num limite daí, né, no meu caso que eu estabeleci de 36, que é o que tenho no almoxarifado. Bom, espero, né, que a gente tenha, né, ficado mais claro, né? E vai ser dessa forma que iremos trabalhar, tá? Então, até a próxima aula.